Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, para todos vocês. Começando com muito carinho, mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho. Hoje é quarta-feira, dia 23 de janeiro, como sempre, luz e paz, né? Que é o que a gente mais deseja para o seu coração. Lembrando que para você participar, entra lá no nosso site, Instituto Namastê. Aliás, diga-se de passagem, gente, já já a gente está estreando o site novo do Instituto Namastê, maravilhoso. Vocês vão adorar. Breve, breve. Assim que tiver tudo prontinho, eu vou contar para vocês. Mas enfim, entra lá no institutonamastê.com.br e manda sua pergunta aqui para a gente. Hoje eu queria conversar com vocês sobre a pergunta da Lourdes, né? A Lourdes, ela conta uma história para a gente de dificuldades, de angústia, de tristezas que ela tem vivido na sua vida. E ela fala: Ricardo, dizem que felicidade é uma escolha, mas eu não escolhi ser angustiada, eu não quero ser angustiada, mas eu não consigo me libertar. Eu quero ser feliz, mas todos os dias eu acordo e a sensação que eu tenho é que eu não consigo mudar a minha vida. O que eu faço? Por onde eu começo? Vamos lá. Lourdes, primeira coisa, minha querida amiga, é o seguinte: é muito importante, gente, a gente entender que cada um de nós, é lógico, possui determinados desafios existenciais, os problemas da vida, não é? Proporcionais ao que a gente dá conta de lidar. Nunca acredite que Deus, na sua infinita misericórdia, esse universo que é perfeito, permitiria que nós passássemos, gente, por uma experiência, por mais estranha que ela seja, por mais absurda que ela pareça, sem que houvesse um fim útil ou um propósito maior. É lógico que nem sempre a gente consegue enxergar de cara o porquê de cada situação. Eu mesmo, muitas vezes, não consigo. Não é? Quantas vezes isso acontece? Então, o tempo e a sabedoria que o tempo acaba nos trazendo, a maturidade, né, existencial, é que abre os nossos olhos, não é verdade? Você deve saber disso, né? Quantas vezes na vida você olha para trás e observa uma experiência que naquela época que você estava vivenciando, você não entendeu nada, talvez tenha brigado, não é? Ficado revoltado com o divórcio, com a perda do emprego, sabe? Situações que deixam a gente chateado, seja quais forem. E anos depois você olha para trás e dá risada e fala: meu Deus, ainda bem que aconteceu aquilo. Se não, eu não teria encontrado essa outra pessoa, se não, eu não teria, sei lá, conseguido esse novo trabalho. Então a gente vai entendendo e amadurecendo que a dor de hoje, ela não é a previsão de amanhã. A dor de hoje é a resposta de como emocionalmente a gente tem observado os desafios da nossa vida, a resposta emocional que a gente dá conta de ter perante os desafios da nossa vida. Mas a prova, gente, que a dor de hoje não tem vida própria é que a gente muda a maneira de ver a dor de hoje quando a gente amadurece. Vai dizer que não. Acabei de dar um exemplo. Não é? Tem coisas que na sua infância você achava terríveis. Hoje, quando você vai contar, você dá risada. Não é assim? Então, por que você acha que daqui a 10, 15 anos, quando você olhar o que você está passando hoje, você vai estar sofrendo do mesmo jeito? Provavelmente a maioria das coisas já se resolve por si só. Agora, aquele que amadurece espiritualmente, Lourdes, ele começa a trazer a visão da vida maior. E aí o evangelho entra em cena com destaque. Porque o evangelho nos devolve a esperança. A certeza da imortalidade da alma, que nada acontece por acaso, a gente evolui, né, que a espiritualidade superior nos mostra também, nos devolve a sensação de que a gente pode sim assumir e devemos assumir o controle das nossas escolhas da nossa vida. E que quando a gente começa a se movimentar, ao invés de ficar focando no problema, que é o que eu vejo que a maioria de nós faz, a gente começa a focar na solução, a gente começa a fazer tentativas novas, buscar caminhos diferentes do que a gente tinha caminhado, a gente se abre para a vida, se dá novas possibilidades para viver. Gente, a espiritualidade superior tem mais facilidade para nos auxiliar e a vida fica melhor. Deixa eu dar um exemplo prático. Imagina uma pessoa que, por exemplo, se divorciou e naturalmente está muito triste, está muito angustiada. Enfim, vamos supor que não tem volta e realmente é daqui para frente. Bem, nós vamos fazer o luto, que é natural, você vai fazer o seu luto, mas vamos imaginar uma pessoa que não quer seguir essas orientações que a gente está falando. Como que ela vai ficar? Reclamando o tempo todo que o marido ou a esposa o deixou, repetindo essa história 2, 3, 6 meses depois, não é assim? Não vai querer comer, vai querer ficar preso dentro do quarto, os amigos vão falar: vamos sair, não, não quero, vamos assistir um show, não, não vou, vamos rezar, que rezar se Deus existisse, não teria acontecido isso comigo. Quer dizer, a pessoa assume o papel de vítima. Ela escolhe ficar na dor.
Ela pode não ter escolhido que essa dor aparecesse na vida dela. Ela talvez não tenha escolhido conscientemente o divórcio. Pode até ter dado causa a ele, mas conscientemente não queria se divorciar, correto? Mas você escolhe perpetuar essa dor. Como? Ao não trabalhar o antídoto, ao não tomar o remédio para que ela se dilua, concorda? Quando a gente se nega, a gente viver, quando a gente se nega a modificar nosso comportamento, quando a gente se nega a trazer o elixir que alivia as nossas dores para que a gente possa seguir adiante, isso é uma escolha, que é o que muitas vezes a gente faz, de ficar agarrado com a dor e o que é pior, reclamando dela, querendo que a gente tenha um resultado diferente. Então, a nossa pílula noturna de hoje convida não só a Lourdes querida, mas a todos nós a nos movimentarmos em relação à vida que a gente quer, a dar um passo adiante, lembrando da nossa fé em Deus, parando de prestar atenção no pessimismo. Muitas vezes a pessoa fala, minha vida não muda. Claro, não muda porque a gente já levanta triste, já levanta achando que tudo vai dar errado, entende? Repetindo os mesmos erros, falando as mesmas coisas negativas. Uai, como que você quer que a sua vida vai mudar? Gente, quem planta goiaba, colhe goiaba, uai. Não é? Quem planta bananeira, colhe banana. Então, se a gente não está gostando da colheita, precisamos mudar as sementes, com certeza. Tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês, sempre com o nosso carinho. E lembrando, gente, para te ajudar nesse processo de transição, eu preparei com todo carinho, e a nossa equipe aqui do Namastê, um material. Aproveita, ele é gratuito. É uma sequência de vídeos sobre meditação. É ótimo para você aprender a meditar. Eu preparei uma meditação guiada para você, eu mesmo fiz. Nós preparamos uma meditação de alinhamento de chakras. Eu explico passo a passo como fazer, que é uma meditação que pessoalmente eu gosto muito de praticar, além dos primeiros passos. Essas sequências de vídeos de meditação vai dar um gostinho, uma palhinha, né, do que a gente vai ver no nosso retiro espiritual agora de carnaval, que aliás, estou esperando vocês, né? Essa é a hora, a gente tem que agilizar. De ontem para hoje, graças a Deus, a gente já teve mais fechamentos por causa principalmente das passagens. Eu estou alertando, porque tem gente, ainda mais brasileiro, né? Deixa tudo para a última hora. Na hora que decidir vir, ou não tem mais vaga, ou passagem está cara de avião, ou passagem de ônibus não funciona. Então, vem para cá. Mas se você não puder participar, pelo menos você já começa meditando um pouquinho na sua casa. E eu tenho certeza que vai te ajudar a dar os primeiros passos aí para você se libertar, né, dessas ansiedades e abrir espaço, né, gente, na sua alma para toda essa bondade divina, essa benevolência, né, que Deus nos oferece, nem sempre a gente consegue enxergar, tá bom? Beijo no seu coração, baixa os vídeos, aproveita bastante e nos ajuda a compartilhar essa mensagem transformadora com o mundo. Fiquem com Deus, luz e paz e até breve, gente. Até muito, muito breve.